Objetivo geral: comparar os diversos tipos de tintas anti-incrustantes utilizadas na construção naval, especificando o tipo mais adequado para cada tipo de embarcação. Objetivos específicos: definir o que é a incrustação marinha e explicar por que ocorre a fixação de cracas, mexilhões e algas nas embarcações, identificando os problemas que as incrustações marinhas podem gerar para o desempenho da embarcação. Descrever os tipos de tintas convencionais e anti-incrustantes usadas na pintura do casco de embarcações em geral. Fazer uma entrevista de campo por meio de entrevistas com armadores, a fim de avaliar como eles fazem a proteção das embarcações pesqueiras contra as incrustações. Realizar entrevistas com profissionais da área naval que trabalham com a tinta anti-incrustante e possuem conhecimento técnico para agregar conhecimento ao trabalho. E apresentar as particularidades de 6 tipos de tintas anti-incrustantes por meio de anexos de fichas técnicas de empresas que comercializam esse produto. Bom, eu escolhi esse tema por causa dos impactos, que as incrustações causam nas embarcações. O primeiro e o mais prejudicial, é o aumento do atrito do casco com a água, resultando em perda de velocidade, que consequentemente aumenta o consumo de combustível, que consequentemente aumenta o monóxido de nitrogênio liberado pelas gavetas de exaustão, poluindo o meio ambiente. Bloqueio das caixas de mar, dificultando a refrigeração dos motores. Ocorrência de ruídos e vibrações prejudiciais à estrutura, aos propulsores e aos equipamentos da embarcação, além de impactar esteticamente, como mostra essa figura aqui. Aqui é uma adesão de grande quantidade de incrustação em parte da obra viva de uma embarcação. Aqui também a gente tem mais 2 exemplos de como que as incrustações elas se aderem bastante ao casco. Bom, por que são formadas as incrustações? As incrustações são definidas como organismos aquáticos com crescimento e expansão indesejada que se fixam nas obras vivas das embarcações, segundo a Normand. Essas incrustações elas se ficam nas obras vivas porque elas são organismos marinhos, elas precisam da água para sobreviver. Então, as obras vivas é toda a parte que fica submersa, a parte abaixo da linha d'água, que fica submersa da embarcação, e por isso que a tinta anti-incrustante também só é usada nas obras vivas. Elas são divididas em microincrustação, que é aquela que a gente não vê a olho nu, formado por bactérias, diatomáceas, que são microalgas, e protozoários. A macroincrustação é subdividida em incrustação leve, que é formada por algas, corais, esponjas, anêmonas, tunicados e hidroides, e a incrustação severa, que é formada por mexilhões, cracas e poliquitas. As mais prejudiciais são os mexilhões e as cracas, e por isso eu vou falar um pouquinho do tipo de adesão. Adesão do mexilhão. O pé do mexilhão ele oscila em busca de substrato adequado, fixa-se e começa a produzir os biços, que puxam o corpo do mexilhão em direção ao substrato escolhido, e então o mexilhão se fixa novamente. O mexilhão, ele procura um substrato para se fixar. Assim como quando a gente vai em praias, por exemplo, e a gente vê aqueles mexilhões fixados nas pedras, porque eles procuram, com os pés deles. Aí quando eles encontram esse substrato, eles começam a produzir esse biço que vai aderir ali ao substrato. Esse aqui é o mexilhão Mytilus edilus, ali a estrutura interna dele, dá para ver um pouquinho ali como que ele é por dentro. Aqui mostra bastante incrustação aí de mexilhão. Aqui mostra como que ele vive em colônias, muito, eles vão progredindo, e aqui começando a incrustar. Bom, adesão das cracas. A adesão permanente das cracas se inicia através da secreção de um adesivo denominado cimento, que também é lançado até a periferia da base através de um duto na fase de crescimento. Aqui é o substrato e aqui é a craca. Dentro, a craca possui as glândulas que produzem o cimento e são distribuídas por meio desses tubos. O tubo ativo secretor de cimento lançando o cimento aqui na base, um pouquinho vermelho. O cimento líquido preenche os espaços entre a base da craca e o substrato e ao mesmo tempo exclui a água, como mostra ali, dá para ver que ele não tem contato com a água. O tempo de cura após o preenchimento do cimento líquido é variável, sendo transformado em um cimento rígido.
Aqui tem algumas figuras, né, também, como a gente pode ver em incrustação, a craque também vive em colônias, elas se progridem, né. Aqui a gente tem outros tipos de incrustação, o mexilhão dourado, diatomácea, poliqueta, alga, persega, briozoa e quinidários, entre outros. As incrustações são várias. Também tem, assim, incrustações de água doce, o meu é focado para as incrustações marinhas, né, mas a gente tem bastante diversidade. Bom, a intensidade de incrustação. Basicamente seria o quê? Quanto menor a temperatura da água, menor vai ser a intensidade de incrustação. Então, nas zonas polares representadas em azul, com temperaturas abaixo dos 5 graus, a intensidade é baixa. Nas zonas temperadas, entre 5 e 20, representado em verde, a intensidade de incrustação vai ser média. Nas zonas representadas em vermelho e amarelo, que são as zonas tropicais e subtropicais, vai ter alta intensidade de incrustação, e na linha do Equador, altíssima intensidade de incrustação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das tintas anti-incrustantes. São tintas de composição especial, aplicadas na área abaixo da linha d'água dos cascos, de embarcações, obras-vivas, com a finalidade de minimizar as incrustações marinhas, segundo a Norman, né? O mecanismo de liberação desses compostos pode variar de acordo com o tipo de matriz. São 3 tipos de matriz: a de alto polimento, a solúvel e a insolúvel. Bom, anti-incrustantes com matriz de alto polimento. A camada ativa de tinta está sempre exposta. Enquanto houver filme de tinta, existirá uma liberação estável e duradoura de biocidas. Essa tinta ela dura em média 5 anos, né? É uma média. E a eficiência dela é linear, então ela vai ser igual do início ao fim, ela é constante, né? Como mostra nesse livro. A representada em laranja é a molécula biocida, e além dela tem o agente anti-incrustante auxiliar representado em preto. E ela tem esse nome de alto polimento porque à medida que vai navegando, né, ela vai se autopolindo. E ela dura mais, né, do que as outras por esse motivo, né, porque ela tem mais biocidas para serem liberados. Bom, ela é subdividida em copolímero de alto polimento, que é SPC, que essas denominações aparecem nas fichas técnicas, né, das tintas, que é adequada para embarcações que têm navegação constante e para embarcações estacionárias. Aqui a gente pode ver, como acabado de pintar, né, uma espessura de 250 micrômetros, e 2 anos após a embarcação ali navegando, ela passou a ter uma espessura de 125 micrômetros, né? Então ela se autopoliu. E polímero de desgaste controlado, que é mais adequado para embarcações que têm navegação constante apenas. Anti-incrustantes com matriz solúvel. O desprendimento da camada ativa é feita com a penetração da água no mar na película, a qual se enche e faz com que haja um desprendimento do biocida. Então ela precisa estar em contato com a água, para que essa água entre em contato com a molécula, ela vai se inchar e se soltar. Aqui ela não tem agente anti-incrustantes auxiliares, ele só tem o biocida, e a eficiência é de, em média, 2 anos. Ela também é linear, né, como mostra no gráfico, e a diferença dessa para a matriz insolúvel é que na matriz insolúvel a eficiência dela ela cai exponencialmente, então ela é muito eficiente no início, mas depois ela vai diminuindo a eficiência dela. Bom, impactos ambientais provocados pelas tintas anti-incrustantes. Inicialmente, compostos à base de arsênico e ou mercúrio eram utilizados como anti-incrustantes, além de piche, cera, alcatrão e pesticidas com DDT. As pessoas não tinham conhecimento naquela época, então eles usavam aquilo que melhor lhe convinha para evitar as incrustações. Aí, em 1960, começaram a se produzir as tintas anti-incrustantes, e inicialmente ela era composta de TBT, que é o tributil estanho e seus compostos, né? Compostos de estanho. O TBT ele era extremamente eficaz no combate à incrustação, porém ele era altamente tóxico. Considerando toxicidade nos organismos não incrustantes e capacidade de transferência ao longo da cadeia alimentar. Então, se por exemplo um peixe ingerisse aquele TBT, aquele biocida liberado na água, ele poderia se contaminar. E uma pessoa que
ingerisse aquele peixe, por exemplo, ela poderia também ficar contaminada. Foram vários os problemas que o TBT gerou na época que era usado, né? Só que em 1999, uma assembleia da IMO, responsável pela Organização Marítima e Prevenção de Poluição de Navios, proibiu a partir de janeiro de 2003 a aplicação de compostos orgânicos estanques. Então tudo que era composto de TBT, de estanque, foi proibido pela IMO, né, a partir de janeiro de 2003. Bom, eu fiz um comparativo entre 6 tintas anti-incrustantes, 4 da Internacional, uma dessa Alpine e uma da VEG, e todas baseadas em suas fichas técnicas. Então eu coloquei a descrição do produto, a indicação de uso e a vida útil aproximada da embarcação. A Interspeed 6400 da Internacional é formulada com matriz de alto polimento à base de polímero de desgaste controlado CDT e livre de TBT. A maioria deles aparece, né, livre de TBT ou livre de algum metal pesado para mostrar que está em conformidade com a norma. Indicação de uso: madeira, fibra de vidro e aço. Em condições temperadas dura 6 meses mais ou menos na embarcação, e em condições tropicais 3 meses, né, porque a intensidade é maior. A Micron 66 da Internacional, formulada com matriz de alto polimento, SPC, livre de TBT. É indicada para madeira, fibra de vidro, aço e metal galvanizado, e dura aproximadamente 18 meses na embarcação. A Intermarine, formulada com matriz solúvel e livre de TBT, indicada para madeira, fibra de vidro, aço e metal galvanizado, e tem aproximadamente 7 meses de duração na embarcação. A Micron Navigator da Internacional, formulada com matriz de alto polimento, livre de óxido de cobre, né, que é um metal pesado que também foi proibido. Utiliza um novo biocida orgânico chamado Ecônia. Também é indicado para madeira, fibra de vidro, aço e alumínio, e tem duração na embarcação de aproximadamente 12 meses. A tinta anticrustante naval da Alken tem matriz de alto polimento e livre de organo-estanho, à base de resinas modificadas, aditivos e biocidas especiais. Utilizado para madeira, fibra de vidro, aço e alumínio. Nesses dois aqui, ele não aparece o tempo de duração da embarcação, ele só aparece que a vida útil é diretamente proporcional à espessura do filme aplicado. Porque a espessura, para que se chegue, né, nessa duração, como por exemplo naquela ali de 12 meses, eles têm que aplicar a espessura que está indicada lá. Eles têm que usar a quantidade de detons, passar a quantidade de tintas que está especificada na ficha técnica para atingir esse tempo, né, de duração. E a Ecoflex SPC 200 da VEG tem matriz de alto polimento hidrolítico e livre de estanho à base de copolímero acrilato de cobre, usado para madeira, fibra de vidro, aço e alumínio. E a vida útil é diretamente proporcional à espessura do filme aplicado. Bom, eu fiz uma entrevista de campo com armadores de embarcações pesqueiras para saber qual é o conhecimento que eles têm a respeito da tinta antifrustrante, se eles usam, se eles não usam. De um modo geral, todos os armadores usam. Esses armadores são de embarcações da cidade de Navegantes, e todos eles, de um modo geral, usam, porque a tinta antifrustrante ela é algo que todo mundo conhece, assim, não é algo que muitos não sabem o que é. Os armadores, de um modo geral, conhecem. A marca utilizada do armador foi Internacional. Segundo ele, né, ele já usou outras marcas, mas ele não gostou e ele passou a usar a Internacional porque, para ele, segundo ele, era melhor que ter. O Armador 2 usa Internacional, VEG e Jotun, ele usa essas 3 marcas, e o Armador 3 usa Renault e a VEG. Segundo ele, a Internacional também é a melhor marca, porém ele não usa por questão de preço, de custos, né, porque a Internacional é a mais cara. E ele usava da Renault, passou a usar da VEG e gostou, né. E, bom, utiliza de forma correta, levando em consideração a postura adequada.
O armador 1 e 3 não, porque muitas vezes, como a tinta é muito cara, muitas vezes eles não querem gastar e passar a quantidade de demãos que está especificada na ficha técnica, ou eles não querem usar a espessura adequada, né, para render aquele balde lá que eles têm, muitas vezes eles não querem. O armador 2, ele já tinha mais conhecimento a respeito da tinta, e ele leva em consideração a espessura. Possui um conhecimento técnico? Bom, o armador 2 sim, e o armador 1 e 3 não. O que eu percebo, assim, de um modo geral, até que eu trabalho em embarcações pesqueiras, é que os armadores eles não têm conhecimento assim, técnico, eles têm conhecimento teórico, que eles tiram da prática, então eles vão vendo o que é melhor, qual tipo que é melhor, mas eles não entendem o que é o biocida presente na tinta, qual que é a melhor tinta que eles podem usar na embarcação deles. Então, o conhecimento que eles têm, basicamente, é um conhecimento teórico. Bom, eu fiz 4 entrevistas com profissionais da área naval e escolhi 2 perguntas dessa entrevista para poder falar um pouquinho. E os entrevistados são Mike Andrioli, supervisor de acabamento da empresa estaleiro Kepler Submarino, Gilson Vieira, engenheiro da qualidade e biólogo representante técnico comercial da empresa Artesonovel da região sul, Bruno Neves, gerente técnico comercial da empresa Intercoatings de Gaspar, Santa Catarina, e Milton Espínola, especialista em revestimento da empresa VEG Tintas de Santa Catarina. A primeira pergunta é em relação às vantagens e às desvantagens que a tinta apresenta. Segundo os entrevistados, né, as vantagens são: evitam aderência ou impregnação de organismos vivos, no caso da embarcação, reduz o consumo de combustível e custos com manutenção, minimiza o desgaste dos motores e aumenta os intervalos de docagem em seco. E as desvantagens seriam o alto custo, que chega a 40% do valor da pintura da obra toda, e a liberação do biocida no mar durante a sua funcionalidade. Porém, vale ressaltar que os biocidas utilizados são aprovados pela Organização Marítima Internacional. Os biocidas, no caso, que são usados atualmente, né? Porque os que são poluentes da natureza já foram proibidos. Bom, e a segunda pergunta são em relação aos fatores que devem ser levados em consideração na escolha do anti-incrustante ideal. Então, para se pensar numa tinta, qual é a tinta ideal para aquela embarcação? Primeiro, a operação da embarcação. Se é uma embarcação de recreio, pesqueira, operação portuária, cabotagem, enfim. Qual é o tipo de embarcação? Quanto tempo no mês a embarcação fica parada ou navegando? A quantidade de milhas navegáveis mensais, a velocidade média que a embarcação navega, o ambiente de navegação, se é água doce ou água salgada, porque tem tintas antifrustrantes que não são indicadas para água doce, por exemplo, e tempo até a próxima docagem no seco, e a zona de navegação, né, devido à intensidade de incrustação. Bom, então concluindo, as incrustações são realmente um grande problema para as embarcações, e os micro-organismos que mais afetam não são as cratas e os mexilhões. Quanto mais alto, né, a temperatura da água do mar, mais intenso é o processo de incrustação. O tipo de tinta ideal, e ela depende de alguns fatores, como eu comentei agora. E isso aqui que é muito importante, né? A tinta à base de copolímero de alto polimento, a SPC, é mais adequada para embarcações com navegação constante e também para embarcações estacionárias. E a polímero de desgaste controlado CDP é adequada apenas para embarcações com navegação constante. E propõe-se para trabalhos futuros o estudo de novos tipos de biocidas que sejam cada vez mais eficientes no combate às incrustações e ecologicamente corretos. Atualmente existem tintas que não têm liberação de biocida, como a tinta à base de silicone, que ela não libera nenhum biocida no mar, porém ela é extremamente lisa, né? Essa é a vantagem dela, é extremamente lisa, e por isso a incrustação não consegue se aderir. Mas ela tem a desvantagem de que, se ela navegar em mares sujos e muito sujeira bruta, ela pode acabar rasgando a tinta e não consegue
E aí, se der uma abertura, a incrustação entra e começa a se fixar. Existem outros tipos também, como a tinta antivegetativa, né? Existem vários tipos, então, para trabalhos futuros, eu acredito que criar, né, tintas cada vez mais eficientes no combate à incrustação, sem essa liberação de biocidas, né, e que sejam, claro, né, ecologicamente corretos. Aqui são algumas das minhas referências e obrigado pela atenção.